Bom dia, bonitos Deus, é isso aí, vamos estudar a palavra de Deus, vamos analisar com carinho durante toda essa semana o Espírito de Cristo, como Deus se comportava diante de cidades, de aldeias que o rejeitavam, que não o queriam receber. E também vamos analisar com carinho o coração do ser humano, como eles reagiam diante dessas aldeias, dessas cidades que rejeitavam a presença do Senhor nesse lugar. Lucas capítulo 9, versículos 52 a 55, o texto-chave é de 43 a 56, mas vamos analisar com carinho. Lucas 9, 52 a 55, que diz o seguinte: E enviou mensageiros que o antecedessem, indo eles entraram numa aldeia de samaritanos, para lhes preparar a pousada, mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Então aqui a gente já vê o aspecto de como o Espírito de Cristo e o próprio coração do ser humano já reage diante dessa situação. Em especial a gente vê que Jesus manda que os seus discípulos, alguns se antecedam e preparem uma pousada na cidade de Samaria. Mas ali aquela população rejeita o Salvador e diz que não é para ele ir para aquela cidade. Tiago e João se antecedem e o seu coração, assim como Jeremias capítulo 19, capítulo 17, versículo 9, fala que o nosso coração é enganoso, corrupto, só procura as coisas malignas. Nesse exato momento, o coração de Tiago e João desejou destruir aquela cidade inteira. E uma coisa que a gente vai aprender é que o Espírito de Cristo, ele está disposto a salvar a mim e a você. O tempo de graça ainda está aberto. Deus quer te salvar, Deus quer te transformar. Então devemos se achegar a Jesus, buscar a conhecer e aprender de como esse Deus maravilhoso reage diante dessa situação. A gente vemos que durante todo o período da história da igreja foi de perseguição, foi de destruição, mas muitos dos seguidores de Cristo, fiéis e verdadeiros, com um coração transformado pelo poder de Deus, reagiram tranquilamente diante de situações da qual eles viviam. Interessante a gente ver que no ano 313, o Edito de Milão colocou um fim a 150 anos de perseguição. Interessante que antes desse decreto, aqueles que se recusavam a declarar que César era um Deus e jurar lealdade a ele eram perseguidos, multados, presos, entregues aos leões, crucificados, queimados vivos ou sofriam diversas outras atrocidades. Então olha só que interessante, a gente vemos que essa perseguição acontecia sim diante do povo de Deus. Casas usadas como os locais de adoração eram destruídos e as propriedades confiscadas. Cristãos exaustos se alegraram com o Edito de Milão, que foi o primeiro decreto que garantia a liberdade religiosa a todos os cidadãos do Império Romano. Então olha só que interessante, a gente vai analisar com carinho esse período que acontecia, e um perigo tremendo que sempre aconteceu, que a gente vai analisar, é que quando a igreja e o Estado se uniam, acontecia perseguições terríveis. Olha só que interessante, durante o reinado do imperador romano Constantino, 306 a 337, a igreja cristã fez aliança com o imperador, recebendo com isso grandes valores do governo. A igreja como um todo foi corrompida por ambições políticas e financeiras que se punham diretamente aos princípios de Jesus. Caso a igreja tivesse permanecido fiel aos ensinamentos e ao Espírito de Cristo, teria evitado a mistura profana entre igreja e Estado, que resultou na tirania religiosa da Idade Média. Então o que a gente vai analisar com carinho justamente é todo esse contexto. O próprio Jesus falou que a gente deve buscar o Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo é todo aquele que não foge dos princípios da palavra de Deus, que não rejeita aquilo que o próprio Jesus deixou. É claro, a gente vivemos um tempo de graça, mas a porta da graça vai se fechar. O Espírito Santo vai ser retirado da terra e precisamos buscar hoje, nesse exato momento, a presença de Deus. Em Mateus capítulo 11, versículo 29, há um convite que Jesus nos faz: Vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Há um chamado para mim e para você, buscar a presença de Jesus, buscarmos esse poder do Espírito Santo
em meio às provações e dificuldades, possamos orar e clamar por essas pessoas que nos perseguem, porque há possibilidade de salvação para elas. Não devemos impor um juízo sobre essas pessoas. E o último, Jesus diz assim, em Mateus capítulo 10, versículo 14, quando chegardes em uma casa e for pregar o evangelho, essas pessoas o rejeitarem e não quiser ouvir, bata o pó da chinela e saia. Olha só que interessante, quando experimentamos a rejeição, não há necessidade de invocar fogo do céu ou lançar um ataque, seja físico ou verbal. Jesus nos instruiu a simplesmente seguir em frente. Por quê? O juízo só depende de Deus. Deus é quem vai julgar as pessoas. Nós unicamente temos a responsabilidade de anunciar para essas pessoas que o juízo de Deus virá, anunciar as boas novas de salvação. Cristo quer salvar a mim e a você. Hoje há a oportunidade de você aceitar o Jesus. Você aceita Jesus como seu Salvador? Você aceita Jesus a estar com você durante todo esse ano? Busque então uma transformação. Rejeite tudo aquilo que está contra os princípios da palavra de Deus. Rejeite tudo aquilo que quer destruir o teu corpo. Então aceita o Senhor Jesus e Deus vai te transformar e vai te levar para morar nas mansões celestiais. Peço que você ore comigo nesse exato momento. Querido Deus e majestoso Pai, graças te damos pela tua palavra. Que teu Santo e bom Espírito venha habitar em nosso coração. Em nome de Cristo Jesus. Amém.